E sejam bem-vindos a mais esse último dia, né, de oração. Eu convido a você já para pegar na sua Bíblia o Salmo 44, 45, ou 40, aliás, é isso mesmo, né? 44, 45 ou 45, 44. E nesse momento, já vai pensando qual a intenção você quer agradecer a Deus por graça, pela graça que realizou na sua vida nesses dias, qual a intenção você quer rezar pedindo para Deus a graça, assim, a manifestação da obra dele. O que você quer entregar nas mãos de Deus nesse dia, nesse momento de oração? Coloque essas intenções como se fosse no cestinho, para a gente entregar no momento da oração. Eu coloco também a intenção do Papa Francisco, sua saúde, pelas almas do purgatório, pelos enfermos do mundo todo, todos os doentes, por todos aqueles que estão sofrendo enlutados, né, pela perda dos seus entes queridos, por este momento nosso de oração, que a gente seja conduzido pelo Espírito Santo de verdade, que a gente permita que Deus age em nossas vidas, que sirva para nos ajudar a crescer na fé e no amor, né, para que todos aqueles que são católicos consigam, né, pela graça de Deus, participar da Santa Missa hoje, né, começando a grande missa, que começa hoje, continua amanhã e encerra no sábado de Aleluia, a missa do Tríduo Pascal, que é uma só, dividida em 3 partes. Que Deus vai dar a graça para todo mundo participar. Você que está trabalhando, você que está precisando de trabalho, de emprego, você que está estudando, você que está precisando de ajuda para conseguir estudar, com dificuldades financeiras, dificuldades de oração, dificuldade para rezar, por sua família, pelas nossas famílias, pela equipe do podcast Jovem Cristão, pelo podcast no geral, por todo o serviço de evangelização e de oração do mundo todo, pela unidade da igreja, por nossos irmãos e irmãs de outras denominações religiosas, né, cristãs e outras religiões, por todos aqueles nossos irmãos e irmãs que estão perdidos hoje. Que Deus acolhe, cuide de cada um deles, proteja eles. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Iniciemos nosso encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Passemos agora para a leitura do Salmo. Robert, faça as honras aí para a gente. Ao canto, ao mestre de canto, segundo a melodia aos lírios, hino dos filhos de Coré, canto nupcial. Transbordam palavras sublimes no meu coração. Ao rei dedico o meu canto. Minha língua é como o estilo de um ágil escriba. Sois belo, o mais belo dos filhos dos homens. Expande-se graça em vossos lábios, pelo que Deus vos cumulou de bênçãos eternas. Cingi-vos com vossa espada, ó herói. Ela é vosso ornamento e esplendor. Erguei-vos vitorioso em defesa da verdade e da justiça. Que vossa mão se assinale por feitos gloriosos. Aguçadas são vossas flechas, a vós se submetem os povos. Os inimigos do rei perdem o ânimo. Vosso trono, ó Deus, é eterno. De iniquidade é vosso cetro real. Amais a justiça e detestais o mal. Pelo que Senhor vosso Deus vos ungiu com óleo de alegria, preferindo-vos aos vossos iguais. Exalam vossas vestes perfume de mirra, aloes e incenso. Do palácio de marfim
os sons das liras vos deleitam. Filhas de reis formam vosso cortejo. Posta-se à vossa direita a rainha, ornada de ouro de Orfir. Ouve, filha, vê e presta atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. De tua beleza se encantará o rei. Ele é teu senhor. Rende-lhe homenagens. Habitantes de Tiro virão com seus presentes. Próceres do povo implorarão teu pavor. Toda formosa entra a filha do rei, com vestes ornadas de ouro, em roupagens multicores, apresenta-se ao rei. Após ela, vós são apresentadas as virgens suas companheiras, levadas entre alegrias e júbilos. Ingressam no palácio real. Tomaram os vossos filhos o lugar de vossos pais. Vós sois estabeleceis, vós estabeleceis príncipes sobre toda a terra. Celebrarei vosso nome através das gerações, e o povo nos louvarão eternamente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Fecha teus olhos por um pouquinho de tempo e deixe que essa passagem penetre na tua alma. E vai deixando que o Espírito Santo ressoe no teu coração a palavra dele, e que a palavra que for da vontade dele, versículos, for da vontade dele, que sejam gravados em ti, que ele use dos seus sentimentos, das suas sensações, para que ela toque o teu coração, toque a tua alma, para ouvir a vontade dele. Referente a esta passagem, a gente encontra, né, na nota de rodapé da Bíblia Mensagens de Deus, da editora Ave Maria, né, diz assim, para poder ajudar a gente a refletir um pouquinho. Primeiro ela cita o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 6, que diz assim: Eis que o esposo vem, ide ao seu encontro. Sentindo inspirado, o poeta dirige-se ao rei, levando-nos a acompanhar toda a cerimônia de núpcias. Repletos de dotes e bênçãos, o rei está pronto para o bom combate, podendo vencer o inimigo e submeter a si todos os povos. Isso a gente encontra do versículo 4 a 6. Mais que isso, ungido entre todos como Davi, seu reino se confunde com o reino de Deus, eterno e justo. Versículo 7 a 8. Como sugerem suas vestes perfumadas, a pompa dos palácios e a esposa que lhe é destinada, versículo 9 a 10. Passa, então, o poeta a dirigir-se à princesa estrangeira, que deve agora dedicar-se ao esposo e ao seu reino, merecendo o amor do rei e a veneração dos súditos. Finalmente, ao ver a rainha ingressar no palácio com as damas de honra, após ter sido trazida para as núpcias, do versículo 14 a 16, lembra o rei que virão lembra ao rei que virão os filhos pelos quais deverá conquistar toda a terra, e o louvará para sempre a convite do poeta, versículo 17 a 18. O único saltério, como os Cânticos dos Cânticos, em que toda a escritura, este salmo nupcial,
celebra, na verdade, a aliança de Deus com o seu povo, como também e, sobretudo, do Cristo com a Igreja. A liturgia aplica aos Cristo muitos desses versículos, vendo também na esposa como seu séquito, Maria, acompanhada pelas inúmeras virgens que se consagram a Deus. No Antigo Testamento, a esposa seria, sobretudo, Israel, sendo as virgens do séquito todas as nações que deviam submeter-se ao rei, o que só se realizou, de certo modo, em relação a Jesus Cristo. Esse salmo é referente a um casamento. E como a gente já sabe, a nós, enquanto igrejas, estamos preparados para ter uma aliança eterna com Deus, nos casar com Jesus, o esposo. A igreja casa-se com o esposo. E aí, nesse sentido, nós somos chamados a nos fazer como a esposa. E o mesmo conselho que é dado à noiva é dado para nós. Olha, o versículo 11. Ouve, minha filha, vê e presta atenção. Esquece teu povo e a casa do teu pai. De tua beleza encantará o rei. Ele é teu Senhor. Rende-lhe homenagens. Gente, o que quer dizer isso? O que quer dizer que nós somos chamados a sermos totalmente de Deus. Jesus Cristo, ele mesmo disse: quem amar mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, sua família, seus bens, do que a mim, não é digno de mim. Mas quem deixar pai, mãe, filhos, tudo, por causa de mim, receberá tudo em dobro. Ainda mais, né? Não só nessa vida, mas na eternidade. Qual que é o maior amor a nível terreno que a gente reconhece que existe? Uns vão dizer que é o amor de mãe pelo filho. Mas a mãe e o filho, eles são obrigados a se cuidarem. Aí é obrigado a ter um mínimo de amor de uma mãe pelo filho. Porque, por obrigação natural, ela foi gestada, então foi gestada pela mãe. Não foi a mãe que escolheu aquela criança. Não foi a mãe lá que conscientemente escolheu, eu quero uma menina, eu quero um menino. E aconteceu. Não. Quem escolheu foi Deus. Mas quem escolhe o esposo e a esposa está nas mãos da pessoa. Se ela vive um relacionamento bem, aí que existe mais amor. Porque entendendo o amor na concepção cristã, católica, o amor é decisão. Então, quando eu decido amar alguém, em especial alguém que é totalmente diferente de mim, muito diferente e tal, e eu sou correspondido com esse amor, eu tenho um relacionamento com essa pessoa. E nesse sentido, o amor de esposos, esposo, esposa, ele é representado como o amor, meio que prefigura o amor da igreja por Jesus, por Cristo, que é o considerado o maior amor. Então, a vontade de Deus para nós é: larguemos tudo que nós temos para buscar primeiro a Deus, amar primeiro a Deus. Porque se a gente não amar primeiro a Deus, todo esse amor que a gente pode viver aqui na terra, ele vai se enfraquecer e ser pouco, vai se perder. É um gesto de fé, de confiança em Deus. Se você tem amado mais as coisas desse mundo, parabéns. Infelizmente, você está com um grande risco de cair no pecado. Mas se a gente ama, acima de tudo, Deus, e buscando fazer o bem por amor a Deus, a gente pode até cair algumas vezes por causa do nosso processo de conversão, que ainda nós não estamos perfeitos. Mas pode ter certeza que a gente vai levantar e vai conseguir encontrar Ele. Então, a gente tem que fazer isso. Amar a Deus mais do que tudo. Amar a Deus mais do que tudo. Um exemplo. Maria já estava prometida para casamento. Mas quem que Maria buscou mais? Foi José ou foi Deus? Ela foi mais a Deus. Então, tipo assim, independente do que aconteceu, ela foi direto fazer aquilo que Deus pediu para ela fazer. No coração dela.
ela acolheu, disse sim a Deus. Ela não perguntou para José antes se devia aceitar ou não. Maria, além disso, ela foi, quando ouviu o anjo falando com ela, que a prima dela também estava grávida, ela correu e foi ao encontro da prima dela, de Isabel. E quando chegou lá na casa de Isabel, o Espírito Santo agiu através de Isabel. Isabel, que já estava carregando João Batista no ventre. E Isabel falou: de onde me vem tamanha alegria receber a mãe do meu Salvador? Peraí, aconteceu o quê? O Espírito Santo disse algo a Isabel que Maria não tinha dito para Isabel. O Espírito Santo confirmou a obra. Então, quando a gente segue a Deus, Deus age e mostra tudo confirmando de acordo com aqueles que seguem a Ele. Ele dá sinais. Mas aí, voltando para esse ponto, Maria foi obediente, independente. Ela amou mais a Deus do que amou José. Quando José pensou em desistir dela, não foi Maria que chegou lá e falou para ele não desistir. Não, foi Deus que mandou o anjo. Ou seja, ela confiou em Deus, que Deus ia agir. E Deus agiu, mandou um anjo falar com José, que era para acolher Maria. Ela confiou em Deus. O amor nesse sentido aqui, amor a Deus, precisa de ter confiança. A gente pode confiar nas outras pessoas, mas acima de tudo a gente tem que confiar em Deus. Porque as pessoas podem mudar, as pessoas podem cair no erro, mas Deus não. Então, voltando para esse sentido da passagem daqui, o rei é Jesus. A esposa somos nós. Do versículo 2 diz assim: transbordam palavras sublimes do meu coração. Ao rei dedico o meu canto. Minha língua é como o escrito de um escriba ágil. Ou seja, o salmista estava tão mergulhado no mistério da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, que ele sentiu a alegria em louvar a Deus. E deixou que o Espírito Santo falasse nele uma profecia. Esse salmo é uma profecia daquilo que ia acontecer no final dos tempos, e que lá em Apocalipse é de novo repetido, isso. Lá nos evangelhos, Jesus Cristo fala sobre isso, sobre esse casamento eterno. E sobre esse amor que a gente deve dedicar primeiro a Deus. E aí, com alegria, ele foi falando, ó, transbordam palavras sublimes do meu coração. Ou seja, as palavras vêm. Não sou eu quem estou falando. É Deus que está agindo em mim. Se você se deixar conduzir pelo Espírito Santo, vai ter vezes que você vai ser transbordado pela graça dele. Você não vai falar coisas da tua vontade. Vai sentir tanta alegria que o Espírito Santo vai falar através de você. A alegria é fruto que o Espírito Santo está agindo em você. Mas a alegria é verdadeira, não é a alegria de você tomar um goró lá, ficar bambão lá, depois você volta a chorar. Não, é a alegria verdadeira que permanece. Se você está com Cristo, você pode ter certeza que vai ser alegre. Voltando. Sois belo, o mais belo dos filhos dos homens. Expande-se a graça em vossos lábios, pelo que Deus vos cumulou de bênçãos eternas. Referente o Rei que é Jesus Cristo. Cingi-vos com vossa espada, ó herói. Ela é vosso ornamento e esplendor, erguendo-vos vitorioso em defesa da verdade e da justiça, que vossa mão assinale por feitos grandiosos. Aguçadas são as vossas flechas, a vós se submetem os povos, os inimigos do rei perdem o ânimo. E agora a gente entra no ponto mais importante, talvez, que a gente precisa entender. Em especial nesse tempo que a gente está vivendo pascal, de perto da Páscoa. Jesus Cristo é o rei. Quem é o inimigo? Um deles era a morte, e Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Por quê? Como? Pela cruz. Como que ele usou? Quais são as flechas aguçadas que Jesus usou? A palavra, que chegava a penetrar os corações e revelava os segredos dos corações. As pessoas que eram hipócritas, elas eram transparecidas. As pessoas enxergavam que a pessoa estava agindo errado. Pela palavra de Jesus. E as pessoas que, mesmo estando reconhecidas como pecadores públicos, as prostitutas, os cobradores de impostos, os pobres, os leprosos e por aí vai, era revelada a humildade nos seus corações. E quanto que eles eram valorizados por Deus. Que Deus amava eles. Amava todo mundo, mas
Deus ama mais quem se deixa mais amar por ele. Quem que ama mais o seu patrão? O que é perdoado por pouca coisa, por uma dívida pequenininha, ou aquele que é perdoado por uma dívida tão muito grande, enorme, enorme, enorme? É aquele que é perdoado por uma dívida enorme. Isso foi a parábola que nosso Senhor disse. Então, quem mais se deixa amar, mais vai ser amado. E Jesus, ele venceu a morte pelo sofrimento pela cruz. Ele venceu os inimigos. Nós também somos convidados a chorar os nossos pecados, porque assim a gente lembra o tamanho dos nossos erros, para acolher maior ainda, de uma forma muito maior, o amor de Jesus. Então, de hoje para amanhã, o convite que eu te faço é: participe da missa hoje, participe do ato litúrgico amanhã, que é a continuação dessa missa de hoje, mas pensando nos teus pecados, e pensando tanto que os seus pecados, os nossos pecados machucaram Jesus e machucaram Nossa Senhora, como a gente refletiu, tem refletido, e hoje saiu até mesmo o episódio, o último episódio das dores de Nossa Senhora, num podcast. Então a gente tem que lembrar disso. Lembre dos seus pecados, chore eles. Mas chorando os pecados, pode ter certeza que meditando sobre os pecados, meditando sobre o amor de Cristo, mais ainda você vai colher o amor de Deus. Mais ainda você vai colher Deus. E assim, você, curando, continuar seguindo a Deus, meditando os pecados, deixando que a misericórdia dele te atinja, você vai ser preparado para alcançar o céu, para receber o céu, e no céu, junto com a igreja, se casar com Cristo. Maria Madalena, ela teve essa experiência do amor. Ela amava Jesus como um esposo. A mulher lá que estava na beira do poço, a samaritana, amou Jesus como esposo, porque ele era o esposo perfeito. O Robert até citou isso várias vezes no podcast, que ela tinha tido 6 maridos. Quem que era o sétimo? O Cristo. Só com ele que ela foi feliz. Então, nesse sentido, pensa comigo, a pessoa ama muito a outra, mas eis que essa pessoa que é amada, que ela ama, ela some, é tirada dela. É isso que nós vamos viver amanhã. O nosso esposo vai ser tirado de nós. Amanhã, nas igrejas, nenhuma capela do Santíssimo vai estar mais aberta. O Santíssimo vai ser retirado na mesma hora que Jesus vai morrer na cruz. Ficaremos sem Jesus Eucarístico de sexta-feira, por volta de 3h30, 4 horas, até o sábado de Aleluia, à noite. Jesus vai ser retirado de nós. O esposo vai ser retirado de nós. E o convite de Deus para a gente hoje é essa experiência de amar a Jesus, e quando ele for tirado, a nossa alma vai ser preparada para provar se a gente ama Deus de verdade ou não. Será que amanhã você vai guardar o seu silêncio? Será que de amanhã até sábado você vai guardar retiro de silêncio? Pela ausência de Jesus? Ou será que você vai procurar fazer festa, farra? Quem que você ama mais? Será que você vai fazer esse sacrifício de participar da missa hoje, do ato litúrgico amanhã, 3 horas da tarde, da missa no sábado de Aleluia? Ou será que você ama mais o jogo, ama mais o filme, mais a companhia da sua família, do que ama a Deus? Quem que você ama? Você realmente tem Jesus como teu esposo ou não? Você realmente tem Jesus como teu esposo ou não? E aí, continuando, no versículo 7. Vosso trono, ó Deus, é eterno, de equidade é vosso cetro real. O que é equidade? Vamos lá. Equidade é um termo que a gente pode associar, que é um pouco diferente do que seria a justiça. Equidade é um termo tanto na filosofia quanto vários outros âmbitos, né? Mas o sentido dele é o seguinte: pensa comigo. Se tem várias pessoas de tamanhos diferentes, uma pequenininha, baixinha, uma pessoa de porte médio e uma pessoa muito alta. Elas querem ver um jogo de futebol que está acontecendo do outro lado do muro. Pensa comigo. E aí, a pessoa menorzinha, ela precisa de ter várias coisas, caixa, alguma coisa assim, para deixar ela da altura suficiente para ela também ter a mesma direito de ver o jogo pelo muro.
do outro lado do muro. Nós, nesse sentido, a gente continua assim. Nesse sentido, a equidade é um pouco diferente da justiça nesse sentido. Vou explicar até para chegar lá. Mas aí, nesse sentido, voltando aqui, a pessoa, ela para ela chegar lá e enxergar do outro lado, ela precisa de ter várias caixinhas maior para ela ter a altura certa para chegar lá. A pessoa que é um pouco mais alta precisa de menos ajuda. E a pessoa que tem a altura necessária e suficiente não precisa de ajuda nenhuma nesse sentido. A equidade de Deus é uma equidade justa aos olhos de Deus. Justiça é dar àquele que precisa e aquele que não precisa, tudo bem. Todo mundo tem o direito, é cumprir o direito. Mas para cumprir o direito é necessária equidade. Dar àquele que mais precisa, mais. E aquele que precisa menos, menos. Perdão. E aí, nesse sentido, a equidade de Deus é assim. Por que Jesus ele disse, né, que quando a gente cuidar de um enfermo, visitar um preso, cuidar de uma criancinha, para ele tem mais valor do que você simplesmente estar lá na oração e ficar lá falando que curou os enfermos, que cumpriu os mandamentos direitinho. Por quê? Porque esses precisam de mais ajuda. Eles precisam de mais. Por isso que no Antigo Testamento Deus já diversas vezes falou, ó, cuida da viúva, cuida da criança órfã, cuida das pessoas que precisam de mais ajuda. É nesse sentido que é a justiça de Deus. Por exemplo, por que Jesus ele procurava mais estar no meio dos pecadores do que no meio daqueles que estavam bons e sãos? Porque ele disse, o médico não precisa cuidar dos sãos, veio por causa dos doentes. O Filho do Homem veio para buscar justamente essas pessoas. Isso é equidade. Ele deu mais amor, mais cuidado àqueles que precisavam mais de cuidado. Então, nesse sentido que é a equidade. Equidade é esse conceito. Colocar tudo de acordo com a necessidade de cada um, em particular, personalizado, para ajudar todo mundo a ter o mesmo direito. Ou seja, fazer justiça, ou seja, todo mundo tem esse direito, para todo mundo vai chegar. Isso que é justiça, a equidade é isso. Entendeu? E aí, dando continuidade nesse sentido, o vosso trono, ó Deus, é eterno, de equidade é o vosso cetro real. Ou seja, Deus é justo. Deus ele age com equidade. Sabe qual que é o pior pecado? Pecado não, o pecado de roubar é pecado. A gente sabe disso. Mas o pecado de a gente roubar de alguém que precisa de aquele negócio para sobreviver se torna muito pior. É um pecado maior ainda. Muito maior. Tanto que Jesus ele mesmo disse, se você fazer justiça, né, pedir a túnica de alguém que precisa, devolva lá para ele rápido, porque pode ser que ele vai precisar daquela túnica depois. Então é nesse sentido, olhar de acordo com as situações. Deus ele olha isso. Você pode até roubar. E roubar é pecado, é horrível. Mas pecado maior ainda é você roubar de pessoas inocentes, de pessoas pobres. Roubar daquele que precisa daquilo para sobreviver. Entendeu? Isso aos olhos de Deus tem um peso maior. Nisso Deus faz justiça e equidade. Ele é equitário. Entendeu? E aí, continuando, amais a justiça e detestais o mal, pelo que o Senhor, vosso Deus, vos ungiu com óleo de alegria, preferindo-vos aos vossos iguais. Amais a justiça e detestais o mal, pelo que o vosso Deus, o Senhor, vosso Deus, vos ungiu com óleo de alegria, preferindo-vos aos vossos iguais. Como assim? Como assim? Aquele que detesta o mal é agradável a Deus. Aquele que é de coração contrito é agradável a Deus. Mas aquele que é soberbo, aquele que considera que não precisa de ajuda de ninguém, aquele que não é humilde, aquele que se coloca como melhor do que os outros, sendo que todos são iguais. A este Deus, aquela pessoa que Deus vê que age do jeito que agrada dele, que é o bom, que é o correto, e que busca ele, que ama ele, ele unge com alegria. E qual que é a alegria? Qual que é a unção da alegria? O Espírito Santo.
O Espírito Santo. Quanto mais humilde a pessoa, mais vai ter a possibilidade do Espírito Santo agir, mas ela precisa de pedir. Jesus, ele tinha o Espírito Santo nele, porque ele era um com o Pai. Aqui na Terra ele agia com o Espírito Santo. Tanto que ele disse, eu vou os dar o meu Espírito. O meu Espírito. O Espírito dele é o quê? O Espírito Santo. Tá aí. Então, Jesus, ele era alegre, ele tinha essa unção. Ele tinha essa unção. E ele mesmo disse, ó, eu vou morrer, mas aqueles que confiam em mim, que acreditam no meu nome, vão fazer as mesmas coisas que eu faço e obras ainda maiores do que essas. Como assim? Como que a gente vai fazer a obra maior do que Jesus fez? Pela ação do Espírito Santo. Pela ação do Espírito Santo. A gente tem um exemplo, por exemplo, da história, né, dos santos. São Padre Pio. Ele tinha chagas nas mãos. E aqueles que ele rezava, tocando com as chagas, eram curados. As pessoas que São Francisco de Assis, quando ele tinha as chagas, ele rezava e tocava elas eram curadas. Francisco de Assis também teve as chagas. Santa Rita de Castro também teve as chagas. E houve tantas manifestações enormes da graça de Deus realizada na vida das pessoas. Entendeu? Esse que é o sentido. Mas voltemos agora para cá. Exalam vossas vestes de perfume de mirra, aloés, incensos. Do palácio de marfins, os sons das liras se deleitam. Peraí. Mirra e aloés? Quem ouviu o episódio que saiu hoje do podcast e ouviu até mesmo o evangelho do domingo passado, da Santa Missa, prestou atenção que quando Jesus, ele foi enterrado, o que eles colocaram nele? Eles colocaram uma veste, cobriram ele com panos e passaram o quê? Perfume. Qual perfume que era? Mirra. Passaram mirra. Justamente, mirra, aloé, e usaram incenso para sepultar Jesus. E voltando lá atrás, quando Jesus ele estava sendo anunciado, né, que depois que ele nasceu, os 3 reis magos trouxeram o que para ele? Ouro, incenso e mirra. Mirra, incenso. Mesma graça que ele recebeu lá atrás, de presente, né? Jesus recebeu quando era nenenzinho, ele recebeu na morte. E aqui diz que o rei é perfumado. Dizem que São Padre Pio, as chagas de Padre Pio não fediam. Tinha cheiro de flor de rosas. Tinha cheiro suave para representar o Cristo Jesus. Da mesma forma, Jesus Cristo, quando ele apareceu para os discípulos, depois de ter ressuscitado, as chagas deles não tinham cheiro ruim. Tinha perfume. Perfume de Deus. Entendeu? Esse que é o rei. Aqueles que agem por Deus também têm esse perfume nele, em si. São ungidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo age. Nossa Senhora estava cheia do Espírito Santo quando ela visitou Isabel. E aí, Isabel falou, só de ouvir sua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre e eu senti alegria também. Ou seja, a ação de Deus ali. O cheiro, o perfume, o som. As pessoas que são cheias do Espírito Santo de verdade e que deixam ser agido por Deus, Deus ele se manifesta neles. Aí a voz que eles falam não é a voz dele, é a voz de Deus. E aí alcança a graça do poder de Deus se manifestando. Igual aquele salmo que a gente falou sobre a voz de Deus, o tamanho do poder da voz de Deus. E aí, continuando, versículo 10. Filhas de reis formam vosso cortejo. Prostra-se à vossa direita a rainha ornada de ouro de Ofir. Quem que é rainha? Nossa Senhora. Maria. Maria é rainha. E o rei, no caso aqui, é o príncipe. É Jesus. Jesus é o rei. Então, vamos continuando. Uma coisa você pode até perceber, todas as missas dedicadas a Nossa Senhora, a maior parte delas, o salmo que vai ser usado, tem esse versículo aqui. À vossa direita se encontra a rainha de ouro de Ofir, ornada de ouro de Ofir. E aí volta para a parte. Ouve, minha filha, presta atenção, esquece teu povo e a casa paterna. De tua beleza se encantará o rei, ele é o teu senhor, rende-se-lhe homenagens.
Habitantes de Tiro virão com presentes. Próceres do povo implorarão teu favor. Toda formosa entra a filha do rei, com vestes brandadas de ouro. Peraí, eles vão pedir ajuda para quem? Eles vão pedir a ajuda da rainha, da princesa, da rainha. Nossa Senhora, se a gente pede ajuda para ela, o que acontece? Igual aconteceu na boda de Caná. O filho atende, Jesus Cristo nos atende. Pede à mãe que o filho atende. Nós, católicos, não adoramos Nossa Senhora, mas reconhecemos que ela é maior entre todas as pessoas dessa terra, porque ela mais honrou a Deus, e assim foi honrada. Foi cheia de graça e sempre continuou cheia de graça até o final da sua vida. Tanto que Deus, ele não atende soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Nossa Senhora, ela falou para o filho, filho, tá faltando vinho. E aí ele falou, mulher, mas ainda não é a minha hora. Mas ela chegou diante das pessoas lá e falou, fazei tudo o que ele vos disser. E aí Deus atendeu. Jesus Cristo atendeu e realizou o primeiro milagre de vida pública. Então entenda isso. Tudo que a gente pede aos santos, a gente está pedindo indiretamente a Jesus. Porque a gente reconhece que Jesus é Deus e Rei. Nós podemos estar cheios de pecado e a nossa fé ainda não é forte o suficiente. Mas aí, eles usam os méritos deles para ajudar a gente a ter mais fé e reconhecer Deus com maior fervor e sermos mais humildes diante de Deus. Por isso que a gente pede intercessão de Nossa Senhora. Não é porque a gente não pode chegar direto a Jesus. Poder a gente pode. Mas como ato de humildade a gente pede intercessão de Nossa Senhora. Tá bom? E aí, continuando, versículo 14. Toda formosa entra a filha do rei, com vestes bordadas de ouro. Em roupagens multicores apresenta-se ao rei. Após ela, vos são apresentadas as virgens, suas companheiras. E aí, voltando aqui, nós, enquanto esposa, nós, enquanto companheiras de Nossa Senhora, companhia da igreja, somos igreja, nós vamos prestar cortejo a Deus no céu. Mas para isso a gente precisa de se preparar aqui na terra. E aí eu lembro daquela passagem das virgens prudentes e das virgens imprudentes, que diz assim, Jesus ele diz na parábola, tinha algumas virgens prudentes que tinham carregado óleo durante a noite para poder ir lá e quando passasse o príncipe, eles encontrassem elas e chamassem ela para dentro da festa. Mas algumas delas não tinha óleo nenhum. E aí elas falaram assim, por favor, empresta óleo, porque não tem onde comprar. Aí correram atrás para comprar, mas aquelas que tinham não emprestaram nada. As que tinham se preparado, entraram. As que não tinham preparado, perderam tempo. Como que a gente vai se preparar para entrar no céu? Pelos sofrimentos, pela santificação, pela nossa oração, pela nossa fé, pelas nossas boas obras, fazendo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou a fazer, pelas suas palavras e pela sua ação. Imitemos a Jesus, sigamos a Jesus, em todos os momentos, até mesmo na cruz, na morte, para conseguirmos alcançar o triunfo da ressurreição e depois entrarmos no céu. Levadas entre alegrias e júbilos, ingressarão no palácio real. Tomarão vossos filhos o lugar de vossos pais, vós os estabelecereis príncipes sobre a toda a terra. Tem uma passagem que diz assim, vós serão como deuses e rainhas, deuses e deusas. E que diz assim, todo aquele que confia em Deus, que busca a Deus, que se torna santo, alcança o céu, Jesus o dá a honra como de um rei, de uma rainha, de um Deus, de uma deusa. Não porque eles são deuses, não. Mas é porque nele, eles se deixam preencher pela graça de Deus. E usam do poder de Deus. Assim são os santos. Os milagres acontecem porque Deus age através dessas pessoas.
dos santos, das suas intercessões. Não é eles que fazem a obra, é Deus. Como eu já disse várias vezes, né? É como uma árvore. Os galhos são os santos, mas a seiva primeiro tem que passar pelo tronco, que é Jesus. E a seiva é a ação de Deus, o alimento de Deus. Os galhos só fazem os frutos, só dão as obras por causa do alimento que vem do tronco, do alimento que vem da raiz, o alimento que vem de Deus, do alto, que é a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. Deu para entender a lógica? Então é nesse sentido que eu convido você a pensar. Celebrarei vosso nome através das gerações e os povos os louvarão eternamente. E os povos vos celebrarão eternamente. Os louvarão eternamente. Nós somos convidados hoje a sermos fiéis. Se você quer realmente amar Jesus, então seja obediente a Ele. E seja obediente àqueles que Deus colocou na sua vida. Obedecei à igreja. O, a Santa Igreja Católica, ela só serve para te ajudar a chegar perto dele. E tudo aquilo que a igreja nos pede para fazer é aquilo que a gente, como cristão, já deveríamos fazer por nossa conta. Por exemplo, o jejum e a penitência. Amanhã vamos fazer jejum da comunhão. Vamos comungar? Se tiver onde que você estiver participando do ato litúrgico, vai ter comunhão. Mas depois não vai ter comunhão mais, não. Vai ter, e você vai ser tirado de Jesus. O pedido que a igreja faz para a gente é: vamos guardar todas as imagens que a gente tem nas nossas casas. Já era até para fazer isso no último final de semana, mas escondemos tudo para que a gente só olhe para Jesus, sem imagem nenhuma de igreja, nenhuma cruz, sem nada. Se tiver uma cruz, no máximo uma cruz vazia, sem Jesus. Mas não é ela que te salva, é Deus. Por quê? Isso é para provar a nossa fé. Porque pode ser que na tua vida, em algum momento, Deus ele até permita que você perca todos os sinais religiosos na sua volta. E aí a fé que você vai ter só vai ser aquilo que Deus guardou dentro do teu coração. Aquilo que você guardou dentro de si. Entendeu? Esse que é o convite de Deus hoje pra gente. Vamos ser fiéis a Ele. Se a gente quer entrar no céu, sejamos como a noiva e preparemos para isso. Abandonemos a casa paterna. Entreguemos todas as pessoas que a gente gosta, que a gente ama aos pés de Jesus, para que Ele cuide. Mas que não seja a nossa vontade, mas seja a vontade de Deus. Assim como Maria, que sem medo, quando acolheu, disse sim àquilo que Deus falou através do anjo, ela não procurou José. Ela confiou. Por isso que não diz nada na palavra sobre ela ter reclamado de ter ido lá falar com José. José ficou sabendo que Maria estava grávida. Mas aí o anjo falou através dele, através do sonho dele. E aí Maria confiava que Deus ia agir. Então é isso. Que Deus começou em você, pode ter certeza que ele vai terminar a obra. Se você está sofrendo por alguma injustiça, por alguma situação que não está no teu controle, pessoas estão te enganando, estão mentindo sobre você, confia em Deus. Não luta com suas forças mais, não. Deixa Deus triunfar. E se for necessário você passar pela cruz, como Jesus passou, passe, mas falando para Deus: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E assim você alcançará o céu. Amém? Amém? Vamos rezar então? Feche os teus olhos agora. Entrega teu coração nas mãos de Deus. E eu vou passar a palavra para o Robert para ele conduzir esse último momento de oração para a gente. Então, que possamos fechar nossos olhos, assim como o Lucas já tem citado, e a gente pega aqui, ó, aonde Lucas citou, versículo aqui, o 11: ouve, filha, vê e presta atenção, esquece o teu povo e a casa do rei, tua beleza se encantará ao rei. Ela tá falando de quem aqui? Fala de nós. Nós somos a igreja, filhas e filhos de Deus. Devemos nos embelezar para Deus. Minha avó fala que
Na época dela, eles escolhiam as melhores roupas. Existia, até meu pai falava que antigamente existia a roupa de missa, a roupa de igreja. E aí eu te pergunto, meu irmão, o que é a sua roupa de igreja hoje? Qual que é a roupa que você está colocando para ir para a igreja? Sim. Não falo roupa física, isso aqui que a gente veste. Mas fala espiritual. Qual roupa da igreja que você está usando? Será que você está indo para a igreja porque alguém te obrigou? Você está indo porque você tem que ir mesmo? Ah, eu vou porque eu tenho que ir. Ou você está indo por amor? Que fazer algo por amor é muito melhor do que fazer algo por obrigação. Cristo não morreu para a gente por obrigação. Ele sabia que ele tinha que morrer. Mas ele não morreu por obrigação. Ah, eu vou lá porque eu tenho que morrer. Não, ele morreu por amor. Porque se fosse por obrigação, ele não suportaria tudo que ele suportou. Ele morreu por amor. Não há prova de amor maior do que essa. E aí eu peço para você, meu irmão, pense nisso. Pense em todos os momentos que você teve que fazer as coisas por obrigação a alguém ou a você mesmo, papai da igreja. Ah, eu vou porque eu tenho que ir, porque fulano falou comigo que eu tenho que ir. Deus não te quer por obrigação, Deus quer por inteiro, Deus não te quer pela metade. Deus não gosta nada pela metade. Ou você é de Deus ou você não é. Quente ou frio, primor ou te vomito. Né? Lucas contou aqui uma historinha uma vez, aqui na live, que era assim, um homem tinha morrido e ele estava em cima do muro. E do outro lado, o pessoal do céu estava gritando, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, gritando ele. Ele olha pro outro lado, tá o diabo sentadinho, olhando pra cara dele. E o pessoal do céu gritando. E aí ele olha pro lado e fala assim, por que você não grita? Ele falou, porque quem tá no muro é meu. Porque quem tá aí no muro já é meu. Se você tem dúvida, irmão, é porque você já tá pro lado de lá. Então, não faz nada por obrigação, não. Faz por Deus. Faz porque você quer fazer, porque você ama Deus, né? O Lucas falou da obediência. Seja obediente a Deus. Quando Deus te chama, responde ele, assim como Maria respondeu. Maria foi obediente a Deus. Maria não esperou ninguém, não pediu conselho para ninguém. O anjo Gabriel apareceu para ela, não foi para ninguém, apareceu para ela sozinha. O anjo Gabriel esperou o momento certo de que ela estivesse sozinha. Pois Maria devia estar rodando por um monte de gente, devia estar fazendo um monte de afazeres. E aí o anjo esperou o momento certo, quando ela estava sozinha, apareceu e disse: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. E aí, quando o anjo falou com ela, tu os dará a luz a um filho e colocará lá o nome dele de Jesus. Ela não saiu dali e falou, peraí que eu vou ali na minha mãe, eu vou perguntar ela ali. Peraí que eu vou ali no José ali e vou perguntar. Não. Ela virou para ele e falou, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí Maria, pelo que eu estava vendo aqui, eu sigo um canal aqui que o cara, ele conta um pouco das passagens bíblicas, ele fala assim, mais aprofundado sobre as passagens bíblicas, e ele mostra como foi o trajeto. Diz que Maria andou, se não me engano, 3 dias da cidade dela até a casa de Marta, que é a tia dela. Né? Maria andou acho que 3 dias a pé. Para ela virar e falar, ave cheia de graça. Né? O Senhor está contigo. Que saudação é essa? Da mãe de Deus está aqui na minha presença. Maria caminhou, Jesus caminhou 4.000 a 5.000 quilômetros a pé. E Jesus não reclamou nem um bocado. Debaixo de um sol quente, praticamente sem beber, sem comer nada. Jesus ficou 40 anos num deserto para depois andar mais 3 horas
Mais 3 horas não, mais 5, mais o quê? Pelo cara calculou aqui, uns 3, 4 dias a pé, até voltar para a cidade dele. E a gente muitas vezes reclama de ir para missa, ficar 1 hora na igreja. Mas não reclamamos muitas vezes de ficar num barzinho tomando cerveja, de uma festa, de um churrasco, de ficar horas ali, numa festa gritando na festa lá, eu não vou embora, eu não vou embora. E quer ficar ali, você faz tipo 6 horas de uma festa, no final da festa tá gritando, eu não vou embora, eu não vou embora, eu quero ficar mais aqui. Aí depois tem a resenha, você quer ir pra resenha, ficar mais ali 3 horas de resenha, mas reclama de ficar 1 hora diante de Deus. Que o padre celebrou a missa muito tarde, que a missa demorou 2 horas, você tá cansado demais, você tem um monte de coisa pra fazer em casa. Aqui fala disso, né? Exaltam vossas vestes, perfume de mirra, aloes e incenso. Maria cheirava rosas. Santa Rita cheirava rosas. Olha, eles falam que quando Santa Rita morreu, ela exalava um perfume de rosas. Santa Rita não cheirava qualquer coisa, não. Santa Rita não cheirava cadáver, não. Aquele cheiro podre de cadáver, muita gente fala que cheira mal. Santa Rita cheirava rosa. Você vê na Santa Rita tem uma rosa do lado dela. Maria cheirava rosas. Teve uma vez aqui em casa, eu tenho uma santinha, tá até aqui no canto aqui. Quando eu ganhei ela, tinha um perfume muito cheiroso. E eu conversei com a tia da mulher que fez pra mim. Com a tia não, com a sobrinha da mulher que fez pra mim. Se ela sabia qual o perfume que era que tava na santa. Porque eu não queria perder o perfume que tava na santa. Porque tava um cheiro muito gostoso. Eu queria sempre sentir aquele cheirinho. E ela falou que ia descobrir com a tia dela que cheiro que era. E aí o cheiro da santa passou, né? O cheiro que tava nela passou. Eu até conversando com o Lucas tá aqui de presença, o Lucas não vai deixar eu mentir. Teve um dia aqui na live, a gente tava rezando e eu senti cheiro de rosa. Eu falei com o Lucas, ô Lucas, a minha santinha começou a cheirar cheiro de rosa. Eu cheirei minha santinha, não tinha cheiro de nada. Eu cheirava pelo quarto, não tinha cheiro de nada. E eu senti aquele aroma de rosas. E eu falei com o Lucas, eu falei com ele umas 3 vezes isso aí seguida. E eu comentei com minha mãe ainda. Mãe falou, tanto o Lucas como minha mãe falou, Nossa Senhora tá passando por aqui. Nossa Senhora passou aqui no quarto. Ela passou por aqui. A presença dela viva passou aqui dentro do quarto. E ela deixou o cheiro dela aqui. Né? Então, assim, quando a gente fala aqui de vestes, Nossa Senhora, ela. Nossa Senhora se vestia bem para Jesus. Nossa Senhora não vai de qualquer maneira. Nossa Senhora, ela botava a melhor veste dela. Porque ela queria estar na presença de Deus. E rezemos, irmãos, por todos os padres, diáconos, ministros, o Papa Francisco pela sua recuperação. Rezemos pelos bispos do mundo inteiro. Rezo em homenagem ao Dom Geraldo, que morreu, nosso bispo, ex-pároco daqui da igreja de Fátima. Rezo para que Deus continue fortalecendo e dando muita força para o nosso padre, né, Reginaldo Coelho, que ele possa ter forças para conduzir todas essas ovelhas que Deus deixou para ele, e que Deus possa também dar forças para o diácono Délio e para o outro diácono, que eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome do outro diácono. Do Lucas, vai depois o Lucas me corrige o nome dele.
Luiz Carlos, acho que é o mesmo nome dele, acho que é Diácono Luiz Carlos, Délio, e pro Moisés, que está no seminário, se preparando para se tornar padre. Que Deus possa dar essa força para eles, que Deus possa estar ali conduzindo cada um deles nessa jornada, e que você reze também pelos seus padres, diáconos, ministros, né? Que você continue ali rezando por eles, para que Deus possa estar dando continuidade a esse reino que Ele colocou aqui para a gente, a essa obra, né? Se tiver algum padre da sua paróquia que morreu, igual o nosso que morreu, nosso ex-pároco aqui, né, Geraldo, você reze por ele também. Rezemos também pelo Papa Francisco e todos os padres do mundo inteiro e os bispos, né? Rezamos essa Ave Maria e esse Pai Nosso, entregando cada um deles. E a gente vai já chegando ao final da nossa live. E peço a vocês que continuem rezando para a gente, né? A gente não para por aqui, a gente continua nossos trabalhos, continua rezando para a gente, para que Deus possa estar dando forças para a gente continuar esse trabalho de cada dia e que Deus vai dando fé e livrando a gente todos os inimigos e todos aqueles que querem nos atrapalhar. Pois muitas vezes a gente encontra desafios para o caminho de Deus. Pois Deus fala que o caminho de Deus é uma porta estreita. Então a gente deve passar por ela. Passando por todos os desafios que Deus coloca, que vem o mundo vem colocando para a gente, que o diabo vem dificultando, ou até mesmo Deus vai permitindo esses desafios para provar nossa fé e ver até onde a gente é capaz de ir. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmão, vá à missa hoje. Hoje é a data tão importante que começa hoje nosso trido pascual. Hoje é o primeiro dia do trido, aonde Deus constituiu a Eucaristia. Hoje é a última ceia de Cristo, aonde Cristo levanta o pão e entrega aos seus apóstolos, dizendo: Eis aqui a minha carne. Quem comer desse pão, comerá da minha carne. E aonde ele diz: Um de vós irá me trair. E dali começa a traição de Judas. Que Deus entrega a Judas o pão e diz que aquele que ele entregar o pão será o traidor de Cristo. Então, tudo começa a partir daí. Deus pede para que os apóstolos vão até uma cidade, procurar uma casa para eles fazer a última ceia. Eles vão até essa casa, faz a última ceia, come do pão, come do vinho. Deus fala que o pão é a carne, o vinho é o sangue. E ali Deus diz que um deles irá trair Cristo. E Judas sai para trair Jesus ali. Então, vamos à missa hoje. Vamos prestigiar esse momento da ceia de Cristo. Hoje vamos receber a Eucaristia como Cristo deu aos apóstolos. E hoje a gente recebe ela. A gente recebe Cristo dentro do nosso peito, dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Galera, fiquem com Deus e até a próxima, viu? A gente se Não encontra por esqueça aqui. de curtir, compartilhar, inscrever e ativar o sininho, tá? Até mais, gente. Com Até Deus. mais, Tchau. gente. Tchau. Fechou. Obrigado, irmão. Deus abençoe.